E agora mais economia. Nessa terça-feira o dólar teve a maior queda diária desde 2018. Denise Campos de Toledo, o que está acontecendo com o mercado animado hoje, Denise? Olha, o mercado financeiro nos últimos dias refletiu muito desse início de retomada de atividade em vários países, especialmente na Europa e alguns estados lá nos Estados Unidos. Eles se preparam para uma flexibilização maior a partir do momento que houve também um maior controle em relação à pandemia, e isso trouxe um ânimo para os mercados de modo geral, na verdade contando com um cenário menos ruim, porque se sabe do impacto negativo da pandemia, de toda essa estratégia de controle da contaminação sobre a atividade econômica. Mas nós tivemos aí uma descompressão do mercado também em função do apoio dado pelo presidente ao ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Nós tivemos na semana passada muita especulação, a saída de Moro, que também provocou um solavanco no mercado financeiro, e depois veio uma devolução do exagero que houve na semana passada principalmente. E Paulo Guedes reassumindo o controle da economia, das diretrizes da economia, fica a impressão de que poderá haver um compromisso ainda com o ajuste fiscal mais à frente. A gente percebe isso nas negociações aí em torno da ajuda financeira para os estados e municípios, a contrapartida que se quer ter em termos de congelar aumentos salariais para os servidores de modo geral do setor público. Então a gente vê que tem um horizonte aí de retomada do controle, aquele PAC dos militares deve ficar de lado mesmo, o governo pode até estimular alguns investimentos em infraestrutura, mas não aquela situação de descontrole que se imaginou quando foi anunciado aquele programa sem qualquer detalhe maior, era mais uma carta de intenções, lembrava mesmo os PACs antigos que nós tivemos, que deixaram uma herança das mais ruins, mas enfim, o que se percebe é esse compromisso, o mercado recebeu bem, tem essa história de abertura no exterior. Agora internamente, hoje nós já tivemos um momento mais animado do mercado aqui no Brasil, o dólar chegou a ser negociado a 5,44, agora recua para 5,47, a queda de 0,79%, porque saiu o PIB dos Estados Unidos. E aí uma coisa é a perspectiva de retomada e a outra é a realidade, são os números que estão aparecendo agora, e houve uma variação negativa do PIB americano de 4,8%, com uma queda de 76% do consumo pessoal. Então é um reflexo muito do isolamento social, não é, que vai ter esse impacto sobre a economia global. Se espera aí um tombo histórico da economia mundial e das várias economias, e aqui no Brasil, pelo menos as projeções que vêm de fora, são de uma queda do PIB este ano da ordem de 5%. Então talvez o mercado hoje fique menos animado, mas no âmbito geral o clima melhorou um pouquinho e petróleo até reagindo hoje também. Ô Denise, só para a gente fechar, você já falou também do PIB dos Estados Unidos, será que a tendência, pelo menos até o fim da semana, é se manter essa, não animação, mas talvez números não tão negativos? Olha, depende muito agora dessa combinação dos números relacionados à pandemia e os números da economia. Uma coisa é você ter intenção de retomada de atividade, mas sempre fica aquela preocupação com o risco de começar a piorar novamente os números, tanto de mortes como de contágio. E aqui no Brasil nós não chegamos ainda no auge da curva. Há uma preocupação muito grande com o aumento dos números aqui no Brasil, no momento em que alguns estados também planejam a flexibilização, alguns deles já estão implementando isso, retomando algumas atividades, mas fica essa preocupação, porque o Brasil tem apresentado números muito ruins e ascendentes, e nós sabemos da subnotificação pela carência de exames. Então, tem essa preocupação. A retomada da economia vai estar diretamente relacionada à capacidade de controle da pandemia. Se não houver esse controle, pode haver um fechamento novamente, e aqui no Brasil há uma grande dúvida quanto à possibilidade mesmo de abertura agora, exatamente pela piora dos números, Thiago. Até já, Denise, bom trabalho. Até mais.